Esta é mais uma aula do componente curricular Meteorologia e Climatologia da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre temperatura. Na aula anterior, nós vimos o processo de radiação, a radiação solar e a radiação terrestre, nos processos no equilíbrio entre radiação de ondas curtas que chegam do Sol e as radiações de ondas longas, principalmente emitidas pela Terra. Nesse balanço de radiação, um dos processos do saldo de radiação mais importantes é destinado a 3 processos físicos. Dentre 2 estão associados ao temperatura. Onde um é o processo de fluxo convectivo de calor sensível, e o fluxo de condução de calor. Tá? O terceiro processo é o fluxo de calor latente, relacionado à evaporação e à evapotranspiração. Tá? Mas o que é calor sensível e calor latente? Antes de passar nisso, temperatura, tá? Ela é um índice que vai expressar a quantidade de calor sensível que um corpo vai ter. Tá certo? Então, o que é calor sensível e o que é calor latente? Calor sensível é a quantidade de calor que vai expressar o ganho, um ganho substancial de energia por aumento de temperatura. Tá? Ou seja, quando a gente fala de calor sensível é aquele que faz aumentar a temperatura. Enquanto que calor latente é o calor destinado para alteração do estado físico da substância. Por exemplo, quando a água está no processo de ferver, você coloca ela de evaporação ali no fogo, por exemplo, para esquentar uma água. Se você colocar um termômetro, quando ele estiver aquecendo, a água vai chegar até 100 graus se ela estiver próximo à atmosfera, ao nível do mar. Quando chega a 100 graus, ela não vai aumentar essa temperatura, porque ela não vai estar ganhando mais calor sensível, e sim ela vai estar ganhando calor latente, porque ela vai ser utilizada para alterar o estado físico da substância, de líquido para vapor, para gasoso, no caso. A temperatura a gente pode fazer na escala de graus Celsius, tá? Ou na escala absoluta, tá? Que o grau Celsius é internacionalmente aceita, mas também recomenda-se a escala absoluta, que é graus Kelvin. A transformação de temperatura de graus centígrados para graus Kelvin, a gente faz um aumento, a gente faz uma soma de 273,15 a temperatura na escala Celsius. Tanto que, quando nós estamos falando a temperatura de menos, ou temperatura de menos 273 graus Celsius, nós estamos falando de zero absoluto, que é a temperatura de 0 graus Kelvin, o estado onde a matéria não tem nenhuma atividade. A temperatura do ar, ela geralmente nós expressamos em meteorologia, nós falamos temperatura do ar à superfície ou temperatura do ar à sombra. São 2 processos, são duas medidas diferentes, tá? Quando a gente fala de temperatura à sombra, nós não estamos recebendo principalmente a transformação do calor para aumento da temperatura, principalmente radiação direta, nós estamos falando de radiação difusa, tá? Então, quando nós estamos à sombra, é mais fresco que quando estamos a pleno sol, nós não estamos recebendo radiação direta que vai ser transformada em calor latente para um aumento da temperatura. Nós estamos recebendo, quando nós estamos na sombra, nós estamos recebendo radiação difusa que vai ser utilizada. Então, ela não recebe radiação direta. Nós temos radiação difusa, que é a radiação que foi refletida ou foi difundida, ou seja, ela teve um processo de refração para outro local. As observações, quando a gente fala de temperatura do ar, as medições são realizadas sempre um pouco acima do solo, entre 1,25 m a 2 metros, E para previsão do
comportamento da atmosfera, a gente faz observações tanto na superfície quanto acima da superfície, mas elas são síncronas, né, ao longo do mundo todo, né? Os horários são pré-estabelecidos pela Organização Mundial de Meteorologia. Então a gente tem a temperatura do ar na superfície e também afastado também da superfície. Quando a gente faz a temperatura acima da superfície, é muito importante para a gente medir o comportamento que vai estar da atmosfera terrestre, a gente faz por balões ou radiosondas. E a temperatura do ar é um dos efeitos mais importantes que a radiação vai ter. Quando a radiação vai chegar na superfície da Terra, né, principalmente ela vai aquecer o ar. Tá? Então, esse aquecimento do ar é muito importante, porque ela vai fazer dois processos muito importantes de aquecimento. O primeiro processo, né, é o transporte de calor sensível da atmosfera, tá certo? E a gente tem dois processos, condução molecular e difusão turbulenta. A condução molecular é um processo de troca lenta, onde a superfície, nós temos uma superfície quente aqui, né? Imagine uma chapa quente, a agitação dessas moléculas vai agitando e ao longo aqui ela vai diminuindo essa agitação à medida que você vai distanciando da local da superfície quente. Então ela vai distanciando e vai diminuindo essa temperatura, né? Uma temperatura quase de toque, ou seja, por condução molecular, ou seja, choque das moléculas aí nessa agitação. Né? Onde está mais quente vai ter maior agitação, afastando dessa superfície quente, a agitação passa a ser menor. Né? Ela abrange pequenas distâncias, esse tipo de transporte de calor. O outro transporte de calor, se dá por difusão turbulenta, ele é muito importante, principalmente para aquecer a atmosfera e transportar também vapor d'água. Né? Por quê? Nós temos um processo de convecção, ou seja, ele tem um aquecimento, né, aqui do ar pela radiação, então esse ar vai aquecer. O ar mais quente, ele tende a subir em relação ao ar mais frio, então ele sobe na atmosfera terrestre, então o ar quente ele sobe na atmosfera terrestre. Aqui nós temos uma imagem termal aqui de distâncias grandes, a gente está falando aqui, ó, né, distâncias bem grandes aqui de 3.000 metros, então ele sobe bastante esse ar aqui na atmosfera terrestre, ele vai subir bastante, ele sobe em alguns pontos. Esse processo de subida desse ar quente, ele vai ser importante porque ele vai levar também vapor d'água. Tá? Então, ele transporta vapor d'água. Esse é um dos processos de evaporação, de transporte do vapor d'água da superfície da Terra para as camadas mais altas da atmosfera. Tá? É um primeiro passo para a formação da precipitação. Tá? É essa elevação desse ar quente aqui, principalmente se tiver vapor d'água, eles levam o vapor d'água para as camadas mais acima. Como o vapor d'água ele tem um calor específico muito alto, ele tem um processo importante. Quando ele leva esse ar quente, leva esse vapor d'água para as camadas mais altas da atmosfera, ele vai distribuir muito calor por muito tempo, porque como o calor específico é muito alto, ele demora para perder calor também. Então, ele mantém a atmosfera bem aquecida. Por isso que o vapor d'água é muito importante na atmosfera terrestre, porque ele vai ajudar também a manter a temperatura da Terra. Tá? Nós temos também a variação da temperatura em relação a fatores, tanto uma distribuição espacial quanto temporal. Uma distribuição espacial, quando a gente está falando de microclima, né? Ou seja, a face que você vai estar de radiação recebida aí é muito importante, principalmente para nós que estamos aqui no extremo sul da Bahia, na latitude em torno de 17 graus, né? A face mais voltada ao norte de uma montanha ou de uma casa, é ela que vai receber a maior quantidade de radiação ao longo do dia, por causa do movimento leste-oeste.
né? Como a gente está ao sul, então o Sol vai estar mais posicionado a norte, tá? Se nós estivéssemos no hemisfério norte, o Sol estaria mais posicionado no lado sul, então inverte isso. Isso é muito importante, principalmente para projetos que envolvam energia solar. A gente tem que posicionar nossas placas para que seja recebida o Sol na face norte, tá? A falta de vegetação também vai ter um profundo alteração no microclima. Por quê? Porque ele vai dar um aquecimento muito grande. Plantas, elas utilizam parte da radiação, ao invés de ser transformado esse calor latente, né, para aumento da temperatura, essa energia da radiação é transformada em energia química para elas através do processo de fotossíntese. Então, por isso, quando nós entramos numa mata ou num bosque, a temperatura vai ser reduzida. Primeiro, por causa da sombra, e segundo, porque a radiação ela não está sendo transformada em calor latente, mas sim está sendo utilizada pelas plantas em processos fisiológicos para produção de energia química para ela pela fotossíntese. Tá? Então, nós temos fatores tanto macroclimáticos, né, nesse caso macroclimático, quando a gente fala de latitude, longitude, altitude, principalmente nessa situação aqui. Fatores topoclimáticos também, especificamente na posição do terreno e relevo, né? E fatores muito microclimáticos, que envolvem muito a questão da cobertura do solo. Tá? Esses fatores microclimáticos, né? Principalmente o albedo terrestre aqui, ou seja, a capacidade de absorver ou refletir radiação, né? Aqui é muito importante. Então, a temperatura ela vai ter uma variação ao longo do dia, né? A menor temperatura do dia ocorre geralmente antes do nascer do sol, porque é o período que você vai ter maior resfriamento, né? Para a região do extremo sul aqui, ela vai ter um outro fator importante aqui também, é o horário que a gente fala, o horário civil, né? Nós estamos numa escala, ou seja, o nosso fuso, ele acompanha o fuso de Brasília, né? O horário que amanhece aqui não é o mesmo horário que amanhece em Brasília, porque, por causa do movimento de rotação da Terra, a gente recebe a radiação antes que Brasília, porque nós estamos mais a leste do que Brasília. Mas, como a gente adota o mesmo horário civil para uma questão de organização, para facilitar a nossa vida diária, então a gente fala que o horário mesmo que a gente vai receber essa radiação, né, no horário civil, vai estar em torno assim, das 5 da manhã. Tudo. Começou a amanhecer, ela vai ainda ter começou a iluminar pelo sol, ela vai ter um momento ainda de queda de temperatura. Por quê? Porque vai demorar um pouquinho para aquecer. Quando o sol começar a aquecer, aí que você vai ver uma subida da temperatura aqui, até o máximo do pico aqui, que não ocorre geralmente ao meio-dia, tá? A temperatura máxima do dia não ocorre no meio-dia, mas sim, tá, por volta entre 2 e 4 horas da tarde. Tá? Lembrando que também tem essa questão do horário civil aí, tá? Mas geralmente nós não temos o meio-dia, quando o sol está acima, o horário mais quente, porque ela demora um pouquinho para aquecer a temperatura, né, da Terra, então ela tem um delay pequeno aí de algumas horas. Tá? Então ela vai aquecendo por volta entre 2 horas da tarde, ela volta a decair de novo, né, até chegar ao ponto mínimo de temperatura que é o amanhecer no dia. É possível encontrar esses dados no site do INEMET, tá? Você consegue ver os dados da sua cidade aqui nesses meteogramas, né, para ver a condição, como é que está o comportamento da radiação, umidade, vento, pressão, tudo. E nós temos a variação também da latitude, né, e do período do ano. Janeiro, época do verão, nós temos temperaturas maiores em torno do Brasil todo, né? A região do Equador, aqui na região onde nós estamos, né, muito próximo da linha do Equador, a alteração da temperatura é muito pequena, tá, em relação
ao ano, aí, assim como o fotoperíodo da Terra. Porém, na parte mais sul, quanto mais ao sul ou mais ao norte, né, mais próximo do polo, a variação vai passar a ser muito alta. Nós temos temperaturas aqui no verão, no sul do país, em torno de 30, 33 graus, enquanto que no inverno nós chegamos a ter temperaturas aqui abaixo de 10 graus. Né? A variação aqui na faixa mais próxima do Equador é muito pequena. Tá bom? E a temperatura do ar, ela vai ter um comportamento, ou seja, próximo do chão, a temperatura vai ser mais quente. Subindo um pouquinho, uma altitude pequena, em torno de 1,5 m, tudo, ela reduz bastante, tá? E por isso vai ficar constante por um tempo. Por isso que nós medimos a temperatura, né, do ar um pouco acima do solo, para não ter essa variação grande aqui. Um outro comportamento muito interessante é a noite. Né? Se a sua noite ela tiver estrelada, né? Ou seja, não tiver nuvens, a sua radiação de ondas longas, né? Ela vai ser favorecida porque vai ter menos vapor d'água para reter isso. Então, geralmente, ela vai ser uma noite mais fria. Né? Ou seja, durante o dia, né, ela tem uma temperatura, quando você sobe a altitude aqui, ela diminui a temperatura ao longo do aumento da sua superfície. Né? Então, aumentando a altura, você tem uma diminuição da temperatura. À noite, né, ela ocorre o quê? No chão, geralmente, ela vai ter uma temperatura menor, ela aumenta um pouco a temperatura, né, e depois volta a reduzir de novo drasticamente. Quando nós estamos com uma noite nebulosa, né, sem condições para ocorrer uma geada, isso é importante também, né? A radiação de onda longa, ela é retida muito pelo vapor d'água na atmosfera e ela acaba voltando aqui, o efeito estufa. Então, geralmente, noites que você tem noites nubladas, elas têm uma temperatura mais agradável, ou maior do que uma temperatura de uma noite estrelada, por conta dessa permissão aí da radiação de ondas longas poder sair de uma forma mais fácil, né, da superfície da Terra. Nós temos podemos fazer uma estimativa, né, tem várias formas de fazer estimativa dessa temperatura média mensal do ar, ou seja, a gente calcular a média que vai ter a temperatura mensal do ar. Né? Existe uma equação para isso, que ela é calculada da seguinte forma: coeficiente A vezes coeficiente B, vezes a altura, vezes um coeficiente C, vezes a latitude, mais o coeficiente D, vezes a longitude. Tá? Quais são esses coeficientes? Esses coeficientes são coeficientes tabelados para cada localidade. Né? Ele tem um coeficiente calculado para cada localidade, quer dizer, desculpa, os coeficientes A, B e C não são tabelados para cada localidade, eles são uma regressão a partir de dados computados para você calcular para qualquer localidade. Né? Ele tem uma validade desses dados aí. Tá? Eles são calculados para o estado de São Paulo, onde a gente consegue estimar, né, esses valores aí de temperatura ao longo do ano. Tá? As temperaturas médias a partir de simples coeficientes. E uma outra forma de cálculo de temperatura, né, mas essa é para principalmente para questões agrícolas, é a gente poder estimar a partir da temperatura diária qual vai ser a sua produtividade e quanto vai ser o ciclo da sua cultura, tá? Que é a questão dos graus-dias. As plantas, geralmente têm uma resposta à temperatura. Quando essa temperatura está muito baixa, a gente fala limite inferior, ela tem o seu crescimento retardado, porque as atividades biológicas delas, fisiológicas dela, passam a ser mais lentas. Contudo, se a temperatura estiver muito acima, né,
ela estiver acima de um limite superior, ela começa a ter muitos problemas por causa do excesso de temperatura. Então, ela tem uma faixa ótima de trabalho, uma faixa ótima que os processos fisiológicos ocorrem. Tá? Nós conseguimos calcular, ou seja, quando que uma planta vai florescer, quando que uma planta vai dar seus frutos e quando ela vai ter a senescência, que é a faixa final. Ela é muito utilizada o conceito de graus-dias, principalmente para culturas anuais, né, culturas sazonais, do tipo feijão, milho, soja, que nós podemos estimar quando que ela vai ter os momentos específicos dela, que são importantes, floração, germinação, floração, temperatura é de produtividade, ou seja, o estágio que ela vai ter o enchimento de grãos, e o final dela, que é a senescência, quando termina. Tá? Em estudos de mudanças climáticas, principalmente, nós utilizamos nos modelos de estimativa de produtividade o conceito de graus-dias. Por quê? Quando não tem um aumento de temperatura gradual, né, que não afete tanto a planta em questão de estresse térmico, nós temos uma redução do ciclo das plantas. Isso é comprovado, tá? Redução do ciclo pode ser ter uma queda, tá, da produtividade por causa da redução desse ciclo. Um dos métodos para calcular os graus-dias, né, é utilizar a temperatura máxima e a temperatura mínima do dia. Né? Máxima mais mínima dividido por 2 é basicamente uma temperatura média menos a temperatura basal inferior, ou seja, a temperatura mínima que a planta precisa. Né? Existem várias formas para calcular graus-dias. Tem um exercício na lista para a gente trabalhar isso daí. Por fim, a temperatura do solo, né, que é um regime térmico onde principalmente que essa condução, a temperatura do solo é principalmente afetada pela condução molecular, ou seja, o calor sensível pela agitação dessas moléculas, tá? Onde que durante o dia, né, e diferente da temperatura do ar, a temperatura no solo ela tem um resfriamento muito grande. A superfície dela, durante o dia, ela vai ficar muito quente e nas camadas inferiores um pouco mais fria. À noite, esse processo inverte. Tá? Principalmente, a radiação sendo emitida de ondas longas ela tem um resfriamento grande na superfície e mais abaixo do solo, no interior do solo, essa temperatura aumenta. Né? Então, aqui a gente tem um gráfico sobre isso. As temperaturas pela manhã na superfície da Terra menores, essa é a parte em vermelho. À medida que a gente vai avançando no dia, que é aqui, ó, às 9 horas, ela tem um aumento, ganho substancial dessa temperatura e uma redução ao longo das camadas mais abaixo, que demora um pouco mais para aquecer. Né? A 1h da tarde, um aquecimento muito grande da temperatura do solo, e à medida que a gente vai descendo, a gente tem um resfriamento, porque abaixo ela vai ter uma temperatura mais constante. Então, ela tem um processo de aquecimento, né? E as camadas inferiores, elas sempre vão manter mais ou menos uma temperatura, tá? Então, ela tem esse processo. À noite, você tem um resfriamento, e durante o dia, à noite, aqui, ó, às 23 horas. Uma temperatura baixa na superfície, uma temperatura mais alta aqui nas camadas mais inferiores. Principalmente porque essa condução molecular ela vai demorar um pouquinho para perder essa temperatura, esse calor, nas camadas mais abaixo. Então, ela mantém mais esse calor nas camadas mais abaixo. Tá? A medição da temperatura do solo geralmente é feita aqui por termômetros, né, enfiados no seu solo. Hoje nós temos muitos sensores, principalmente sensores em estações meteorológicas, que fazem essa leitura, facilitando bastante. Tá? Mas nós fazemos a leitura em diversas profundidades do solo. Tá? 20, 40, 100 centímetros da superfície, né, do solo aqui. Uma forma de fazer a medição, né, da temperatura são as estações meteorológicas convencionais, onde nós fazemos a leitura aqui por termômetros, tá? Hoje não muito utilizadas. Hoje nós utilizamos muito mais estações meteorológicas automáticas, né, que eles fazem, aqui mostra
estações meteorológicas portáteis, onde os sensores de temperatura ficam nesse abrigo aqui, né, para impedir a radiação direta. Ele tem uma radiação difusa que ele recebe. Tá? Aqui tem um exemplo de um sensor de temperatura, nesse caso aqui, faz essa leitura dessa temperatura e faz um registro, tá? Uma estação coletora que está aqui. O cálculo da temperatura média do ar, né, por estação convencional, ou seja, aqui onde a gente faz a medição via termômetros, ela tem várias formas de cálculo. Né? O INEMET estabelece um, o IAC outro, ou valores extremos aqui, né, por valores extremos. Como eu falei anteriormente, é muito mais utilizado hoje, né, as leituras de temperatura estação automática, onde ela faz a leitura hora a hora, ou você programa isso para minuto por minuto, tudo, e você faz uma média ao longo do dia todo. Então, você tem uma temperatura do ar mais fácil de ser coletada. Tá bom? Então, o que tinha para falar nessa aula era isso. Muito obrigado.